então? Não, é o nosso podcast, né? Sobre piloto de helicóptero. E a gente tem que falar o nome de cada um, né? Meu nome é Murilo. Daniel, Cesana. Carlos. Guilherme. E a gente tá com a... Elizabeth, tia Beth. Podcast com a Tia Beth. Que é pilota, né? Bem aguardado, querendo ou não. Bem falada na sala de aula. É, Não, todo mundo só fala Tia Beth. É, Tia Beth, Tia Beth. Tia Beth. É verdade. Foi que é Tia Isso Beth. muito me preocupa. É. Vamos prosseguir. A gente queria saber o que precisa pra se tornar piloto. Então, no caso, eu sou piloto de helicóptero, né? Que que a gente fala que é asa rotativa, e tem o piloto de asa fixa, que é o de avião. Então, no meu caso, você tem que fazer cursos teóricos e práticos, né? Para poder ir alcançando a quantidade de horas de voo, e com isso você vai progredindo na carreira. Então, você começa quando a gente é aluno, né, do curso igual eu fiz, piloto privado de helicóptero, piloto comercial de helicóptero. Fui avançando aí, cheguei no trabalho no Notaer, né? Comecei como copiloto, então depois disso, e após uma determinada quantidade de horas, fiz um treinamento avançado e virei comandante de aeronave. E como funciona o sistema de horas de voo? Então, para a ANAC é a agência reguladora aqui no Brasil, Agência Nacional de Aviação Civil. Para a ANAC, para você pilotar, a gente precisa do curso de piloto comercial de helicóptero para você pilotar remuneradamente, ou igual eu que piloto para a unidade de aviação pública. Então, eu precisava fazer em uma escola homologada uma quantidade de 100 horas de voo para virar copiloto. Virei copiloto. Para a ANAC, eu já poderia ser comandante com 100 horas de voo. Para a unidade aérea que eu atuo, a exigência eram 500 horas de voo para fazer o treinamento avançado. Com 500 horas, um conselho de voo foi reunido, viu que eu tinha condições de fazer o treinamento avançado, que eram 11 manobras especiais, que incluem vários tipos de resgate, com todos os equipamentos operacionais que a gente tem hoje. Com isso, eu fui a comando de aeronave. Então, há 5 anos e meio que eu sou comandante de aeronave, após passar e ser aprovado, e o conselho se reuniu novamente para olhar as notas, e eu sou comandante. Você teve alguma inspiração para se tornar pilota? Alguma coisa te motivou? Desde criança ou só foi seguindo a vida e se tornou piloto? Não era meu sonho de infância, eu não conhecia. Eu entrei na Polícia Militar em 2001, eu tenho 21 anos que eu estou na Polícia Militar. Então eu entrei, fiz o vestibular da UFES para fazer o CFO, né, curso de formação de oficiais, e não conhecia a área da aviação. Quando eu fui trabalhar numa unidade, né, na Serra, no 6º Batalhão, quando eu fui trabalhar no QCG, no Quartel do Comando Geral em Maruípe, eu conheci o Notaer, que é onde eu trabalho, que é o Núcleo de Operações de Transporte Aéreo, porque o hangar fica nos fundos do quartel, mas até então não conhecia. Eu fui em dezembro de 2006, eu fui fazer um curso, Guilherme tinha nem 1 ano de idade, fazer um curso em São Paulo, de técnicas de ensino, que eu trabalhava na diretoria de ensino. Fiquei 1 mês em São Paulo e lá eu conheci um tenente piloto que era apaixonado pela aviação. E conversando com ele, tenente Tomassian, ele falou, também quando eu voltei eu quis conhecer a unidade aérea nossa do estado. É a única, né? O Notaer é o único grupamento aéreo do estado, ele é integrado, onde tem policiais militares, policiais civis, bombeiros. Então, conhecendo lá, quando eu cheguei, fui conversar com o comandante da unidade e perguntei por que não tinha mulher. Ele falou que porque não tinha havido interesse até então, mas seria aberto um processo seletivo. Foi quando eu me interessei e participei do processo. Muito legal. E o seu dia a dia, assim, como funciona a sua rotina de trabalho, as coisas que você faz, o que acontece no seu dia a dia? Então, eu trabalho lá em regime de escala. Sou capitão da polícia, então assim, nós, os oficiais, a gente tem função administrativa, além da função operacional como piloto. Então, a gente concorre a uma escala de trabalho, a gente tem função, por exemplo, eu trabalho na seção de manutenção do Notaer, sou gestora da qualidade, então eu tenho uma função administrativa, todos nós temos, que é dividida em 6 seções, além do serviço operacional. Então, quando eu estou de serviço, lá são várias escalas. Como nós somos o único grupamento e nós somos multimissão, tem dia que eu estou na escala de apoio à polícia militar, estou na escala do voo aeromédico, do voo governamental. Então eu vou lá, a gente assume 7 horas da manhã, podendo assumir antes, desde o nascer do sol, 5 e pouco, e vamos até o pôr do sol no horário padrão, podendo estender, fazer voos noturnos, como já fiz, e faz patrulhamento noturno, e podendo estender o nosso horário. Uhum. E a estimativa de salário, como é que ela é? Então, eu não recebo diferente dos militares da Polícia Militar. Como eu estou na aviação, comecei em 2009 na aviação, estou no Notaer desde 2011, há 11 anos. O meu salário não é diferente dos capitães da minha turma.
Não recebo a mais nem a menos, eu só estou assim, realmente eu estou agregada porque o núcleo pertence a uma secretaria da Casa Militar. Então, assim, eu estou afastada da atividade fim da polícia por causa disso, mas eu não recebo a mais, nenhum valor diferente por ser piloto. Aham. E tem alguma área de expansão dessa profissão? Tipo, você subir de patente, alguma coisa desse tipo? Então, a nossa tem sim. Estamos com a previsão da promoção, a gente já fez, são cursos que exigem, né, para gente ser promovido, mas não tem nada a ver com essa situação. Então, assim, serei promovida junto com a minha turma, promoverei a major, independente de estar no nota aérea ou não. Aí é o quadro organizacional da Polícia Militar. Uhum. E essa profissão é uma profissão que tem demandado mais pessoas para trabalhar? Ou é uma profissão que tem superlotamento? Como é que ela é? Então, o nosso estado, ele é um estado pequeno, em expansão ainda. Por exemplo, você encontrar uma quantidade de pilotos civis, que a gente chama, né, já que eu sou piloto militar, é bem reduzido, porque em comparação, se olhar em detrimento a São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que tem muitos empresários, que têm aeronaves, então contratam pilotos particulares, não é o nosso caso aqui, a gente conta nos dedos, literalmente, a quantidade de pilotos aqui no estado de pilotos civis. Então, assim, nós mesmo, a unidade, a gente está em processo de expansão, tanto do efetivo de pilotos, como porque muitos copilotos nossos já estão indo a comandante agora. A gente quer também descentralizar as bases, estender para o norte, para o sul, mas para o mercado civil aqui ainda é muito pequeno. Tem até assim, alguns pilotos que saíram da unidade, um mesmo ele foi para São Paulo, porque aqui não tinha mercado. Sim. Você tem alguma história legal para compartilhar com a gente do dia a dia? Alguma história de algum dia diferente. Algum dia em comum que aconteceu? Eu tenho, assim, várias histórias legais, vamos dizer assim. Eu falo sempre com os meus amigos, meu marido nota quando eu chego em casa, um dia que eu estou voando muito é sempre um dia muito bom para mim, sempre um dia muito feliz. Então, assim, o dia que a gente faz resgates, como tivemos em janeiro de 2019, eu estava voltando de um patrulhamento de orla, que a gente faz patrulhamento na Operação Verão. A gente vai com atrás 2 operadores aerotáticos e um com roupa de neoprene, e um equipamento de resgate que a gente chama de pulsar. A gente tem um sling agora também, que é o mais novo. Então, a gente estava voltando do litoral sul, quando a gente viu uma pessoa se afogando, os salva-vidas fazendo sinal, que não conseguiam alcançá-lo. Então, assim, a agilidade da aeronave, onde a gente já, um operador já salta da aeronave, já leva junto o equipamento, a gente resgata, levou e salvou a vida desse rapaz. Ele já tinha perdido, ele saltou do, tipo um caiaque, ele estava com 2 moças e perdeu a nadadeira, ele já estava cansado. Então, assim, para a tripulação, deixamos ele com salva-vidas na areia, depois eu embarquei o operador novamente para vir para a base. Para a gente é muito gratificante, a gente volta assim em êxtase para a unidade. Depois teve uma situação, isso foi em 2019, acho que foi em novembro, dezembro de 2019, janeiro de 2020, tiveram várias chuvas, choveu uns 10 dias em Cariacica e Viana. E a gente também foi para fazer um resgate, já era fim do dia, a notícia que chegou do bombeiro que era para resgatar apenas 2 ou 3 pessoas que estavam lá ilhadas. A nossa visão aérea tinha água em toda a cidade, então assim, essa família estava no telhado já, na laje. Quando a gente chegou, o desespero era tão grande, eles estavam com um bebê de mês, eles queriam jogar o bebê dentro do cesto, que é o equipamento. Nossa. A gente foi para salvar o bebê. Uhum. Então, assim, ao invés de salvar, estava dando horário noturno. Horário noturno é um limitador muito grande para esse tipo de resgate, porque você está com uma corda, 50, 60, 70 metros pendurada, sem luminosidade já. Mas a gente, assim, a gente fica tão comovido, ao invés de salvar 2, no final a gente resgatou 9, entramos no período, assim, não no noturno, né? Não sei se vocês repararam, quando escurece fica uns 20 minutos de luminosidade, que a gente chama de lusco-fusco. Conseguimos operar, levar para um pasto e retirar essas 9 pessoas. Então, para a gente também foi muito marcante, porque você vê o desespero das famílias que não tinham mais outra opção. Deve ser gratificante pra caramba. É muito. Situação dessa. A gente recebe visita no hangar, né? Por exemplo, a gente faz captação de órgãos, então você recebe a visita de uma pessoa que foi salva com um órgão que a gente conseguiu transportar a tempo, pela agilidade da aeronave. Vocês também fazem transporte de ar? Tudo, porque só tem, então assim, a gente tem uma equipe do SAMU que trabalha diuturnamente com a gente. Né? Então a gente faz voo aeromédico, onde voa, que é um voo assim, voa só o piloto, igual quando eu não tenho copiloto nesse voo, voa só um piloto, um operador aerotático, um médico e um enfermeiro. Então a gente faz também captação de órgãos, a gente pousa em local, você vai pousar no meio da rodovia para fazer um resgate. Então a gente faz resgates terrestres, aquáticos, local de difícil acesso, combate a incêndio, apoio à polícia militar, tudo que você pode imaginar. Então tudo envolve a velocidade e agilidade, né? Tudo. Então a gente fala assim, a praticidade, a versatilidade da aeronave. A
A gente não tem asa fixa aqui em aviões, porque a gente não tem uma quantidade também numerosa de pistas aqui no estado. E o helicóptero pousa em qualquer área 20 por 20 metros. Então, assim, como a gente já pousou na rodovia, no passo, numa área restrita, em qualquer lugar aeronáutico, qualquer local assim, né? Com esse mínimo de espaço, a gente pousa. Além também de desembarcar no pairado. Pairado, assim, quando a gente não precisa tocar a aeronave no solo, igual eu fui fazer um combate a incêndio semana passada em Biraçu, precisava transportar os bombeiros, não tinha local de toque da aeronave, mas tinha uma altitude mínima, eles podiam, eles têm treinamento, desembarcar pelo esqui da aeronave. Então é muito versátil. E essa agilidade, né? Então, assim, o local mais longe do estado, o Tabate, São Francisco, a gente faz em 1h15. E como você comentou hoje cedo, que você estava conversando com a gente no quarto, que você falou sobre a questão de vocês irem buscar uma aeronave em Minas. As aeronaves, você costuma tipo, renovar elas? Como é que funciona essa questão da inovação de tecnologia delas? Porque querendo ou não é importante inovar a tecnologia de uma aeronave. Então, nós temos a gente tem um controle técnico de manutenção muito rigoroso. Então, assim, por sermos uma UAP, que a gente chama, uma Unidade Aérea Pública, então a gente é regulado pela ANAC, que controla, então diferente, vou dar um exemplo assim, diferente de um carro, não criticando, a gente sabe que nem todo mundo faz as manutenções regulares de um carro. Porque o carro está rodando, aí o dono fala assim, ele faz aquela manutenção a cada 6 meses, anual, porque o carro está rodando, só troca um óleo. A aeronave não. A gente não pode falar assim, você olhar uma peça e falar, mas a peça está boa. A gente tem um cronograma calendárico e horário. Então as peças, as manutenções, equipamentos, peças, eles vencem por hora de voo ou por tempo mesmo. Então a gente tem inspeções que tem que ser feita. Igual a gente está com uma aeronave em manutenção, hoje, ela começou ontem, hoje termina amanhã. Ela está fazendo uma manutenção horária, 100 horas de voo. Então voou 100 horas, ela vai parar e fazer aquela manutenção. Mesmo que você tire uma peça e fale assim, nossa, aparentemente ela está ótima. O fabricante mandou trocar com 100 horas. Então nós vamos trocar com 100 horas. E a calendário, igual uma outra aeronave, que a gente está indo buscar, por exemplo, ela está fazendo uma inspeção de 12 anos. Ou ela faz uma igual a gente vai mandar uma em setembro agora para fazer 96 meses. Então a gente faz independente, se a gente não acha que a aeronave está boa, a gente controla rigorosamente. Então esses órgãos públicos controlam com bastante eficácia. E para isso a gente manda para fazer, a gente consegue fazer algumas inspeções aqui, a gente tem um quadro de mecânicos. E o NOTAER, que é o Núcleo de Operações de Transporte Aéreo, no Brasil só existem 4 organizações de manutenção autorizadas pela ANAC, porque pela capacidade técnica, pelo ferramental, conseguiram homologar e fazer grandes inspeções. Nós somos uma delas, a gente conseguiu em novembro do ano passado. Então, de todo o Brasil só tem 4, nós somos uma. Então, a gente consegue fazer algumas inspeções que não éramos autorizados. Isso traz uma economia para o Estado gigantesca. As que não somos, nós temos que trasladar a máquina para a oficina homologada. No nosso caso, a oficina contratada, porque vocês sabem, no órgão público faz estação para contratar e tudo mais, ela tem em São Paulo e tem no interior de Minas, sul de Minas. Então, a gente está com 2 aeronaves nessa empresa, para buscar uma agora, né, deve vir quinta-feira, e a outra, se Deus quiser, está vindo semana que vem. O transporte é todo feito aéreo? Vocês têm que fazer algumas paradas para abastecimento? Uma parada para abastecimento. Então, assim, uma parada. Então, a gente vai, igual agora, leva a aeronave, né, e volta de avião, ou ao contrário. Mas vocês param em aeroportos, em postos? Isso. Aeroportos. Então, a gente faz o cronograma, a gente faz mais de uma opção, né, por causa da meteorologia, por causa do mau tempo, você pode não conseguir seguir aquela rota. Entendi. Então, assim, a aviação, às vezes no imaginário popular é assim, estou lá em cima e vou por qualquer lugar. Não, a gente tem rotas especiais de aeronaves, tanto de avião como de helicóptero. Então, eu não posso, eu tenho a distância em milhas, eu não posso voar para onde eu quero. Se eu decolei, decidi que eu vou nesse ponto. Então, a gente tem que abrir as cartas aeronáuticas, né? O pessoal chama de mapa, são cartas aeronáuticas. A gente tem que traçar, fazer um plano de voo, ligar para os órgãos de controle e passar cada ponto que a gente vai passar. Nisso, a gente vai voando e vai notificando também. A gente não pode mudar a nosso bel prazer. Agora, eu decidi que eu ia vir pelo Rio, eu vou vir igual a gente faz uma rota por Juiz de Fora. Não, você tem que estar tudo planejado e notificado. E eles autorizam ou não a nossa rota. E como é que funciona o sistema de cada aeronave? Porque eu vi que tem aeronaves diferentes. Elas servem para, tipo, uma aeronave serve para resgate, outra para aeromédico, como é que funciona? Então, a gente prioriza comprar a nossa frota. As aeronaves não são iguais, apesar de a gente falar que são modelos AS350, popularmente chamado no mundo como aeronave esquilo. A aeronave mais vendida, mais utilizada no mundo, porque ela é versátil, segura, a gente fala fácil manutenção. Eu não posso dizer, se falar manutenção barata, só não vai entender porque é tudo em dólar. Tudo nosso em dólar ou euro, então acaba sendo caro.
mas assim, de fácil manutenção, no caso de quem tem formação, né, os mecânicos, é mais usada no mundo porque ela é muito versátil. Então o que acontece? Assim como o carro, apesar disso, os modelos vão ficando mais novos. Então essa que está lá que eu devo buscar, que é o ARP02, é um modelo de esquilo mais antigo. A gente está atualizando ele por sinal, aproveitou que ele fazer uma grande inspeção, que é uma 12 anos, para poder atualizar o que está sendo feito nele. Aí depois a gente comprou de esquilo, tem o ARP06, que é um pouco mais moderno, tem mais equipamentos aviônicos. O ARP08 chegou depois, mas também. E esses três são iguais, a gente tem um bimotor, que é isso que eu falei, queria até que vocês conhecessem, que é o ARP07. E temos também uma aeronave que a gente não está utilizando no momento, que é um Schweizer, que a gente usou muito para instrução. Então a gente tem essa frota. Então, para isso, diferente também. Diferente de carro, você tira a carteira, a gente tem que ter carteira para cada aeronave. Nem todos os nossos pilotos pilotam todas as máquinas. Porque você tem que tirar para cada aeronave e você tem que rechecar a cada 2 anos todas elas. Não tirou carteira e faz o do ônibus. E vale para sempre. Por exemplo, agora em setembro eu vou viajar para renovar o meu certificado médico aeronáutico. Todo ano, vou para São Paulo, todo ano a gente faz exames de saúde. E a cada 2 anos a gente renova a frota. Tem que fazer a prova com o exame do credenciado. Então a gente passa uma prova teórica e prática e renova as carteiras de todas as máquinas. Então elas acabam não sendo iguais, mas a gente está sempre estudando e se atualizando. E, desculpa, só terminando o que ele perguntou. Todas elas são multimissão. Todas elas você pode configurar. Então, assim, você tira, assim, vai ter um voo aeromédico, você tira o banco do copiloto para deixar o banco do comandante e a maca vir de comprida, assim, para a linha transversal. Vai ter um voo governamental, você muda o tipo de banco de tropa e você coloca os bancos de voo VIP. Então, você consegue adaptar para tudo. Temos equipamentos em gancho, guincho, então você adapta para resgate, tudo. São todas multimissões. Aqui você ficou com vontade, se você quiser falar o que você quiser, não precisa preocupar de Tô indo, tá vendo? Tô indo. Não, eu tenho uma dúvida. Como é que funciona quando você quer combater um incêndio? Tipo, como é que é a parada? Você enche um bagulho de água e taca? Como é que a bolsa? Eu já vi esse negócio isso. de uma bolsa que era de pendurada e você passava no mar ou Tá algo vendo? assim. Não é um bagulho, tá vendo? Ironia, gente. Vamos lá, então, não. Por Tá isso eu quase falei, dando um socão na cara do não. Tá se segurando pro É igual o ar. bagulho do drone. Como é que Aqui, é ó. o certo do drone? RPA. Aqui, botando as Drone mãozinhas fica assim RPA. pra ficar calmo com o Murilo. Botando as mãozinhas. Se segurando. Olha. Tá querendo Aqui. calma, mãe, não vou. Calma. Calma, tia Beth, calma. Calma. Então, a gente tem um equipamento chamado, é um helibalde, que a gente chama, a marca não é o Bambi Bucket, mas é um helibalde. Então a gente tem 2 tipos por causa das aeronaves. Alguns equipamentos a gente fala que são intercambiáveis, servem em todas as aeronaves, outros não. Por exemplo, a gente está utilizando um que ele cabe 820 litros de água. Então, como a gente tem esse peso excessivo, porque a aeronave também tem isso, ela tem um peso máximo de decolagem. Então, eu não posso falar assim, que eu vou colocar a quantidade de água que eu quiser, a quantidade de combustível que eu quiser. Para isso, a gente faz uma análise de peso e balanceamento. Por exemplo, se eu vou colocar uma tripulação no esquilo, 4 pessoas atrás e 2 pilotos na frente, 6, e vou decolar para determinado local, o fabricante falou, por exemplo, que no AP02 são 2.250 quilos. Então, é o peso máximo de decolagem. Eu não emagreço as pessoas na hora. Eu não posso emagrecer. Não vou tirar, não consigo diminuir o peso. Aí você olha o peso vazio da aeronave. O peso vazio da aeronave, por exemplo, então é 1.392 quilos. Mais o peso das pessoas, mais bagagem, vamos dizer que a gente bota na aeronave, mais a bagagem. Então, o que eu diminuo? Combustível. Então, a mesma coisa acontece na situação. Então, se eu quero operar com 100% de água do Bambi, porque você pode ir diminuindo, né? Eu tenho 820 litros de água, então vamos dar uns 800 quilos. Aí eu só opero o piloto, o comandante e um tripulante, um operador rotário que a gente chama de fiel, para me balizar. Eu tiro o copiloto, tiro as outras pessoas, aí eu vou analisar a altitude que eu tô, porque porque eu dependo de vários fatores para voar, a teoria de voo. Então eu vou olhar a temperatura, a pressão, a altitude, tudo isso para poder ver a quantidade que eu uso. Mas enfim, analisando tudo isso, só para ver que as pessoas falam assim, não é decola, bota o helibalde e vamos. Então eu vou olhar o local que eu vou operar, tem que ter um local de captação perto, senão o deslocamento não adianta. A gente não é que é proibido, mas o fabricante pede para não operar em água salgada, porque estraga o equipamento. A gente tem que procurar um local perto, um local fundo, que imagina se o Bambi agarrar ali, eu vou ter que alijar o equipamento para não botar em risco a tripulação da aeronave. E a partir desse momento, então, tudo que você tem, uma carga externa, é uma missão muito perigosa. A aeronave ela tem parâmetros, igual eu estava lá combatendo incêndio em Ibiraçu.
como era alto o local que eu tinha que levar o Bambi, ele estava muito pesado, estava quente, eu tive que ir com bastante combustível, porque se eu for com pouco combustível eu também não vou conseguir operar muito tempo. Na hora que eu saía da água, eu fiquei alijando até sair com 60% de água só e o parâmetro no meu limite do amarelo. Eu tenho tempo para operar no arco amarelo e 5 segundos para operar no arco vermelho. Até a aeronave se demover limite, a aeronave vai ter que ficar no chão. Não posso nem voltar com ela, vou ter que fazer intervenção e tudo mais. Então, é muito arriscado. É uma missão muito tensa, vou dizer assim. Então, assim, por exemplo, eu fiz 17 alijamentos de água para poder apagar o incêndio onde eles queriam. Mas quando você termina, você está bem estressado, até a musculatura. Uhum. Mas Muita a gente pressão, faz esse né? treinamento, porque eu falo assim, o copiloto, quando ele chega em uma determinada hora de voo, em um determinado nível de voo dele, que ele pode fazer isso. Porque você imagina, ele tem que pensar todo esse conjunto da obra, ele tem que analisar tudo isso, não só lá encher o baldinho de água. Então, ele tem que ter essa maturidade de pensar em toda a manobra e às vezes falar assim, não dá para fazer. Como eu apaguei o incêndio no Caparol em novembro do ano passado, Caparol é super alto. Então, eu tava com o tripulante subindo, eu falei com ele assim, ó, nós vamos tentar até metade do voo, você vê que tá extrapolando os parâmetros, vou lijar água aqui. Mas até isso tem que pensar, você não pode alijar em cima da casa de alguém, da cabeça de alguém, imagina. Então, assim, Não, tem que Tá procurar, tipo andando do nada do você tem que estar voando, procurando a sua rota da emergência. Por exemplo, até carga externa, você sai assim, você vai, por exemplo, eles acionaram a gente para ir tirar um cadáver de uma área de difícil acesso, no polícia civil, ninguém consegue acessar. Sim. Aí você tá com uma corda gigante pendurada e uma maca. Dependendo da velocidade, aquilo vira um pêndulo, derruba a aeronave. Aí você fala, você foi fazer uma missão e você matou 4, 5. Por causa disso, como a gente tem casos, que o nosso chefe sempre nos lembra disso, não lembro agora se foi no Mato Grosso ou no Tocantins, do resgate, para resgatar um cadáver, literalmente morreram 5 que estavam na aeronave, porque virou um pêndulo, agarrou no rotor de cauda e derruba. Então você tem que ter essa maturidade e pensar na missão como um todo. Não é assim, a alegria de cumprir, vamos no hope. Não, tem que planejar ela desde... A gente fala assim, tinha um chefe antigo meu que falava, um comandante se faz no solo, quando ele pensa com maturidade, mesmo quando todo mundo quer ir, você fala calmamente, como já aconteceu, você fala, não dá para ir nessa missão. Infelizmente não dá para atender o horário, o limite e tudo mais. Não, você falando isso já tá com... Cara, impossível, assim, imagina fazer na hora, com pressão. Tipo assim, Como é que fica qualquer seu psicológico na hora da missão? Então, graças a Deus, eu consigo assim, eu sou uma pessoa muito agitada pra tudo, mas quando eu entro na aeronave, eu consigo abstrair 100%. Eu posso ter 1000 problemas aqui em casa, o Guilherme tem me irritado o dia inteiro, porque ele faz constantemente, frequentemente. Tem habilidade para tal ato. Isso, ele tem habilidade para tal ato, eu tenho a impressão que ele nasceu pra isso, É para me mesmo, testar. Não, seu irmão é um anjo. Como diz o próprio nome Gabriel, ele é um anjo. Onde você o atormenta e testa todos os dias. Voltando. Então, mesmo com isso, quando eu entro, eu consigo abstrair mesmo, 100%, e focar na missão. Porque você tem que estar focado, igual eu falei assim, pensando o tempo todo nessa situação. Claro que quando é algo mais tranquilo, a tripulação está brincando, no retorno e tudo mais, mas você tem que estar... A gente faz cursos constantes de CRM, que é um curso teórico, né, mas que é um curso que fala sobre isso, sobre esse gerenciamento de cabine. Então, assim, por exemplo, eu como comandante, eu divido a opinião com todo mundo, mas no final eu tenho que saber que a decisão é minha, porque 100% da responsabilidade é minha, de qualquer ato, certo ou errado. Então, assim, por mais que eu pergunte a opinião de todo mundo, eu tenho que pensar nisso tudo. Então, se eu sempre pergunto, eu sempre divido a decisão, quando a gente está numa ocorrência policial, gente, ó, eu acho que já deu aqui nosso apoio, vambora. Mas eu tenho que saber que eu indo, a decisão final é minha. Como a gente sabe, você pode sempre dividir as tarefas e as missões. Você nunca delega ou divide a responsabilidade. Então isso eu consigo, graças a Deus, eu consigo focar. Sim. Na missão. Eu queria até perguntar uma coisa de curiosidade minha. Quanto tempo que você já passou no ar, tipo, direto? Ou o máximo que você já passou no ar direto? Voando? É. Porque a gente tem autonomia da aeronave, né? Então, assim, eu já passei voando a autonomia da aeronave, cada uma, vou botar assim, geral, 3 horas e 20, mas você não vai voar 3 horas e 20, que esse é o limite para cair, né? Então é o que a gente espera. Mas a gente já voou bastante, assim, 2 horas e 40, 2 horas limite total para pousar. Mas você já pousava e levantava de novo várias vezes? Tipo, num dia, quantas horas em voo você passou, mais ou menos? Ah, já cheguei a voar 6 horas num dia. Nossa Senhora. Mas você gosta? Gosto. Por exemplo, semana passada eu tirei serviço domingo e segunda, e os 2 dias juntos eu voei 8 horas. O pessoal não voa isso. Aí então um colega meu falou, caramba, você tá fominha de voar, hein? Eu falei, eu gosto. Não reclamo, assim, eu chego super feliz em casa.
Então, assim, isso pra mim não... É cansativo. Mas como foram missões diversificadas, eu fiz voo aeromédico para Ibatiba, fiz combate a incêndio, fiz apoio à polícia militar em ocorrência. Então é bem diversificado, então acaba não cansando. Compreendo. Tem mais alguma pergunta aí pra fazer? Então, eu queria perguntar que o Guilherme comentou uma vez com a gente que você infelizmente sofreu um acidente, né? Você pode comentar um pouco pra gente? Posso, foi em 2018, 10 de agosto de 2018. Então, nesse dia eu estava de serviço e foi no final do dia, que é uma situação que a gente tenta evitar hoje na unidade, porque eu estava, já era o meu segundo dia seguido, realmente você fica, igual eu falei assim, eu gosto, mas a gente fica cansado. Porque nesse dia eu tinha feito uma ocorrência policial, eu tinha feito voo aeromédico, eu estava sozinha na base, voando sozinha. Então, assim, outra coisa que eu mudei na minha rotina foi, Guilherme sabe, eu tenho muita enxaqueca, então assim, eu não vou mais com dor de cabeça com enxaqueca, porque a gente acha que não muda a nossa percepção, mas muda. Então, com isso foi no final do dia, e eu estava saindo da base para fazer um voo governamental, levar o governador para uma agenda em Venda Nova do imigrante, então já estava perto do período noturno. Então, assim, o CENIPA não divulgou o laudo, o relatório do acidente. Então, assim, porque ele analisa tudo isso. A gente fala que um acidente ele não acontece, ele não é um fato isolado. A gente aprende isso no curso de segurança operacional. Então, assim, a gente tem uma sessão de segurança operacional unidade, que é obrigatório. Então, assim, é uma sucessão de fatos, igual quando você empilha um dominó, né? E você dá um peteleco, uma sucessão de fatos que culmina no acidente. Então, com tudo isso, já era de noite, cansada, não acredito que tenha a ver, estava eu e o copiloto. E uma das hipóteses, porque a gente não sabe, quando chegou no campo, o campo fica numa área mais, como se a gente fala, né, num buraco. Então, estava mais escuro e a gente não viu, nem eu nem ele, a gente não viu uma trave cinza queimada no meio do campo. Claro que tinha as traves laterais, brancas, que a gente viu. Ele, meu copiloto, nunca tinha pousado lá, mas eu tinha. Então eu falei com ele, eu já pousei aqui umas 50 vezes na Fazenda do Estado. Eu falei, eu conheço, você vai ver. Eu falei com ele ainda assim, lá no hangar. Você vai ver que a gente vai fazer determinada rampa, porque a outra rampa tem fiação em cima de uma igreja. Você não vai ver, mas eu sei que tem a fiação. Então a rampa é essa, expliquei tudo pra ele. Fizemos o plano de voo, tudo com bastante calma. Então quando chegou lá, ele falou assim, tô vendo aquela igreja ali que você falou, que tem a fiação e tudo mais. Eu falei, aquela ali mesmo. Então a gente fez a rampa, a gente acredita na trave, apesar de não ter certeza, por quê? Então nós vimos as traves laterais, ele foi cantando pra mim, né, o bloco, que vai falando um pro outro, né? Bloqueou o alambrado, bloqueou, que a gente fala quando a cauda tá livre, você não tá vendo a cauda da aeronave pra trás, né? Sim. Bloqueou a aeronave, bloqueou a cauda, eu pilotando. Aí eu falei com ele assim, vou fazer essa rampa, aproximou, eu falei com ele, tá vendo, quando a gente tava vindo pra perto já do pairado, falei com ele, tá vendo o portão? Vou me aproximar pra aquele portão. Eu falo que é uma sessão de fatos que acontecem, sempre tem apoio de solo, sempre, da equipe governamental. Coincidentemente, esse voo foi inopinado, a equipe de solo ficou presa no trânsito, não chegou a tempo. Assim, tudo vai dando errado. Não lembro se a gente estava com a viseira meio abaixada, se dificultou nossa visibilidade, porque a gente pegou muito sol na ida, não lembro. Até o investigador do CENIPA perguntou se eu lembrava, a gente já tinha passado, quando a gente foi para lá, 4.200 pés na ida. Então, assim, tudo isso, eu acredito, eu só lembro que a gente, quando viu... A aeronave começou a girar descontroladamente para a esquerda, que é quando você perde a cauda para a esquerda, e acender as luzes do painel de alarme. A cauda quebrou? A cauda quebrou. Deu perda total na aeronave, antes do meu seguro. Não sabemos onde bateu, porque a gente não sentiu tocar. Nem o governador e a primeira-dama também não sentiram. Então, assim, a gente imagina. Nossa, eu não posso afirmar, porque a gente bateu, a gente não tinha pousado, a gente não tinha pousado ainda. Então, a gente bateu, eu estava em deslocamento. A gente bateu, eu imagino. A gente só percebeu, não sentimos tocar em nada. Só o giro descontrolado para a esquerda. A gente tem uma luz um painel com luz de alarme, luz de emergência, vermelhas ou amarelas que acende em algum momento do voo. A gente espera que nunca acendam, né? Todo o painel acendeu ao mesmo tempo e começou um giro descontrolado. Aí eu tomei todas as providências do treinamento de emergência. O meu copiloto não tinha treinamento de emergência ainda, eu tenho treinamento de emergência. Por isso que eu falo, nessa hora você não pode pensar, tem que ser automático, tem que ser muscular. Então, assim, que é pousar a aeronave em emergência, fazer o corte, eu cortei tudo. Porque minha preocupação era, eu não pensei em vamos morrer, vai acontecer alguma coisa, minha única preocupação era em explodir, porque eu ainda tinha 460 quilos de querosene no tanque, isso aí com muito combustível. E teve um acidente no Rio de Janeiro 6 meses antes, eles estavam a baixa altura, numa instrução, aeronave do Corpo de Bombeiros, e eles caíram. A baixa altura, você se machuca, mas não morreu ninguém. Saíram da aeronave, não fizeram os procedimentos de corte, a aeronave explodiu.
Assim que todo mundo saiu, só tinha isso na cabeça. Então fiz os códigos de emergência. Outra coisa, você tem que lembrar que você não pode sair da aeronave quando os rotores estão girando. Então cortei rotor, motor, código de emergência, código de combustível de emergência. Tem uma manetezinha que é frenada só para isso. Então depois que cortou tudo e parou, meu copiloto caiu em cima de mim, né? Aí ele conseguiu sair, quebrar a porta, sair, me tirar os passageiros. E eu só machuquei, usei colar cervical 1 mês, mas ninguém se machucou. Graças a Deus, tiramos todo mundo. A aeronave deu perda total. A cabine, por causa disso, a cabine não teve nenhum dano, não quebrou a cabine, mas quebrou todo o que a gente chama de cone de cauda. Então o seguro pagou uma aeronave nova depois disso. Mas você acha que, tipo assim, eu não posso falar muita coisa, mas você acha que pode ter acontecido por causa natural? Tipo, alguma pressão? Felizmente eu não... A gente imagina, por depois ter visto a trave, mas a gente acha estranho nenhum dos 4 terem sentido nada. Nada. Porque você sente qualquer impacto. coisa encostar na aeronave. Então, assim... Mas não tem como prever. E o CENIPA não emitiu relatório, apesar de ser em 2018, porque são muitos casos no Brasil, ele prioriza quando acidentes com vítimas e tudo mais, apesar de terem vindo, feito todo o processo de investigação. Eu e o piloto, a gente tem o nosso certificado médico aeronáutico suspenso, assim como a carteira, e renova os exames. Então a gente foi de novo para São Paulo, fizemos todos os exames de saúde de novo, fomos rechecados novamente. Isso foi em agosto. Quando foi em dezembro, chegou a aeronave nova, que foi comprada com dinheiro do seguro, até eu que fui buscar. Eu pedi para ele buscar a aeronave nova, é o AP08. Eu busquei a aeronave, trouxe o Mas é a mesma que você tem até hoje? É o AP, não, o que sofreu acidente foi o AP05, você não renumera. Aí esse que eu fui buscar é o modelo mais novo. O que sofreu acidente era o modelo S350B2, a gente comprou um B3 Eco. Mais novo com aviônico, com dinheiro de seguro. Porque as aeronaves são seguradas. Estão seguradas. Também queria saber sobre a questão de produção. A produção é só feita por fora ou existe produção nacional também das aeronaves? Então, desse tipo de aeronave que a gente usa, tem uma empresa que ela é a montadora. Então vem a aeronave quase montada. Hoje ela vem bem assim, igual. Se a gente foi em agosto, eles conseguiram entregar em tempo recorde, porque tiraram de uma linha de montagem de outra aeronave, de outro país. Então, assim, porque as aeronaves são francesas, então conseguiu vir em tempo recorde e veio em dezembro. Se não tem aeronave para pronta entrega. Você fala que você quer adquirir e aí eles vão... Eles vão, entendi. Por causa do valor, né? Então, assim... Não, imagina, o valor deve milhões ser muito alto. E milhões. Eu nunca fui muito da área de helicóptero, eu estava estudando os motores com o Guilherme. Tem 2 tipos de motores, né? Não, tem vários. Tem vários, mas os 2 principais são aqueles, o que tem o compressor. Isso, tá. É porque assim, vocês vão fazer o que tem do motor a reação. A gente tem uma aeronave que eu falei, o Schwarz, que é motor a combustão, que a gente nem utiliza ela mais, a gente até tirou as pás, então estocadas para não ocupar espaço lá, que a gente tem processo de doação dessa aeronave, que a gente ganhou ela da Senasp, na época dos jogos, do PAN. E tem o motor a reação, que eu acho que é o que vocês não vão fazer, né? A gente não iria fazer a reação, a gente ia fazer a combustão, que é igual os motores de Fusca. Que é isso, que é igual ao motor de Fusca. É os Boxsters, né? Vocês vão até conseguir ver, porque fica literalmente exposto na aeronave, esse motor lá. E temos o motor a reação, que tem várias famílias. A gente tem lá um Eco 2, a gente tem um 2 Delta, então a gente tem vários Eu, motores. por acaso, sei um pouco mais de motores a combustão, mas eu estudei um pouco dos a reação e eles são bem parecidos com os de aviões, né? Isso, bem parecido, sim, algumas coisas. Não, porque tem que, assim, tirando as adaptações. As vou adaptações mostrar dos câmbios, porque acho que o quando avião vocês não tem forem câmbio. lá, eu vou mostrar pra vocês. É muito fácil de abrir, porque a gente faz, assim, os pilotos, mesmo tendo curso de mecânico, a gente tem que fazer todos os dias, a gente tem que fazer uma inspeção chamada pré-voo, intervoo e pós-voo. Então, algumas coisas a gente aprende a olhar, a gente faz o curso, para poder ver se tem vazamento, tem um pop-out saltado, porque indica que tem algum problema na máquina, então a gente sempre dá uma olhadinha. Eu também estudei um pouquinho sobre a questão dos combustíveis. Os combustíveis, normalmente, eles são transparentes, eles colocam com corante, igual de carro convencional. O combustível da aeronave que você utiliza é o mesmo padrão dos aviões convencionais? Isso, então, os motores de reação são transparentes, né, que é o querosene. O do Schweizer, que é o do motor a combustão, é gasolina de aviação, aí é azul. Entendi. Mas a querosene é transparente, vocês vão colocar Transparente, tanto que a gente tem que fazer todos os dias de manhã, a gente tem que fazer o dreno. Porque um dos grandes riscos na aviação é a água no combustível, qualquer outra impureza. Então a gente tem os vidros separados, que a gente faz o dreno, o mecânico que chegar primeiro faz o dreno. E o certo é a gente deixar lá para o combustível 24 horas, porque alguma impureza, na hora você olha, pode estar limpo e transparente. Em 24 horas alguma impureza, né, alguma bactéria se proliferar. Então eles drenam, cada uma tem um vidro identificado, a gente deixa lá no estoque. No outro dia, olha, não tem nada, aí descarta aquele material num local próprio, né?
para poder fazer novamente. Então, a gente, todo dia de manhã a gente faz o dreno. Porque fica na parte baixa, às vezes no processo de resfriamento, de manhã a gente vai ver que tem água, combustível, alguma coisa. E quantas horas de voo você tem? 1000... Aí tem que olhar 1000 e alguma coisa. Já Tem falou mais de mil. bom. Já falou Tem mais mil. de bom. Não, deve ter mais, tá doido? Ah, tem mais, tem É. mais, tem mais. É muita Muito coisa, mais. né? É muita coisa. Há um tempinho. Tempinho aí. Tempinho. Deve há muitos dias voando aí. 13 anos na aviação, 21 de polícia, 13 na aviação. É um bom tempo, né? Há um bom tempo, muita É um bom experiência. Como é que funciona, tipo, essas ajudas quando tem, tipo, envolve policial, assim? Vocês envolvem só dando informação ou, tipo... Ah, a questão da águia. É. Ah, então. As nossas aeronaves, que o de nome é até legal, é Árpia. Questão de meter bala. Não, Ah, eu porque achei são- que era águia também. Não, em São Paulo é águia, nossa é Árpia. Ah, entendi. Pra Aeronave de cada... rapina. Cada lugar tem um... Cada lugar. Vem cá, Tem vem cá, lugar que é vem cá. Falcão, tem local. É, Falcão já ouvi. Pegasus, Agora que eu tô Falcão. Ô, tentando... Murilo, agora que Murilo, eu tô- você já viu o tamanho de uma arpia, mano? Não, é Ah, bonito, a águia é Uma bonita. arpia. A maior aqui, envergadura. aqui. Maior ave de Aquelas águias lá dos Estados Unidos, a arpia é... Aham. Não, eu tô ligado. Eu Tá sei, ligado. eu já vi umas fotos dela Isso, bonitona. o com nome, aquela- o nome é Arpia, a gente quando vai falar na fonia acaba falando Árpia, ou Arpia porque fica sonoro melhor quando tá falando Arpia do é pessoal. gigantesco. Mas o nome é Arpia. Então, a gente tá assim, a gente tem uma sala, que é a sala de operações, onde os operadores aerotáticos, eles ficam ali com rádio. A gente tem um rádio para cada batalhão da Grande Vitória. Ficam escaneando as ocorrências, ninguém vai falando, fica mudo para cada um. A gente também apoia no interior, mas vocês imaginam, deslocamento de combustível para apoiar no interior, você chega lá, a ocorrência já Já acabou. o nosso apoio. Então, como a gente está muito perto da Grande Vitória, eles vão ouvindo. A gente tem autonomia para decolar por conta própria, porque a gente achou que a gente ouvindo a ocorrência, eles dão. A gente tem os toques. Então, dá um toque, é para todo mundo se reunir para acompanhar a ocorrência. Fica pé, dá 2 toques, pé, podemos correr para a aeronave, porque eles vão falando para a gente o que é. Tem o toque do aeromédico. Então, com isso, a gente pode chamar para reunir e a gente vê que, não, essa ocorrência, o ARP ajuda, o helicóptero, porque o suspeito está homiziado em área de vegetação, em área de mata fechada, os militares vão conseguir. Outras não, né? Um acompanhamento de moto, imagina, Praia do Canto. Nós só vamos causar tumulto. A gente vai ver nada, muita gente. Muita gente, muita Compensa, né? árvore. Isso. muito fechado. Ocorrência com refém. O helicóptero só vai causar tumulto, porque eles vão de tranquilidade para negociar com o refém. Então, e eles também podem nos chamar, como acontece. No rádio eles falam, no rádio do CIOD. Então, Ápia, tem que RV, Ápia. Aí o tripulante está ouvindo, não, o Ápia está na escuta. Estamos dando apoio do Ápia aqui, não sei o que, acompanhamento de veículo, tal lugar. A gente decola de imediato, porque a gente está muito perto. Você imagina, uma coisa no bairro da Penha. O esquilo dura, a gente gasta um minuto para acionar no máximo, e o bairro da Penha está atrás da gente, nosso quintal. Em mais 30 segundos a gente está ali. Assim, a gente já consegue apoiar. Aí tem as duas situações. A gente pode apoiar como plataforma de observação, como aconteceu segunda-feira. Eles estavam fazendo uma operação de manhã, segunda-feira, foi lá em Vila Velha, Dom João Batista. Deu até no jornal, foi uma ocorrência que durou a manhã inteira. A gente fiquei lá 1 hora na ocorrência, voltei, chamaram de novo, voltamos para lá. Por quê? Porque não tinha área para a gente fazer varredura em mata. Só que eles estavam entrando, tinham várias viaturas, BME, Polícia Militar, chegou o pessoal da PC. Então eles queriam que a gente visse o pessoal correndo. Então se o pessoal começar a correria de um lugar para o outro, lá de cima a gente está com o rádio policial falando com eles. Então o copiloto que está operando o rádio vai falar: viaturas, tô vendo um cara assim de camisa vermelha correndo em tal lugar, pulou a janela. Então a gente com plataforma de observação tinha muito eficaz. Como aconteceu nesse dia, a gente viu que na hora que a gente estava se afastando, que o cara achou que o barulho da aeronave estava indo embora, um dos suspeitos foi isso, o cara começou a pular a janela. Aí nós falamos, eles pegaram o cara assim, ó, pelas pernas. Então a gente é muito útil nisso. E também uma outra situação que eu não estava conseguindo entender direito o que eles falavam, eu falei pro pessoal assim, vamos pousar, tinha um terreno baldio. Acho que os caras acharam que a gente estava indo embora, a gente pousou, os operadores foram lá. Aí o pessoal começou a movimentação, a gente voltou e pegou. Outra situação é essa, que a gente é muito útil em área de vegetação. Porque só o rover das pás da aeronave já abre o mato. Então a gente faz bem baixo, bem devagar. Um tripulante de cada lado. A gente vai para um lado para o outro, abre completamente. Aí se o cara tá escondidinho ali, e é muito mais seguro pra gente. Nossos operadores estão armados, estão no esqui, então... Mas essa plataforma de observação, vocês ficam muito alto normalmente utilizando lente ou é... Então, hoje a gente olha, por exemplo, o que a gente causa transtorno. Por exemplo, você está num bairro que tem muita casa, com essas eternites, né? Às vezes um bairro mais humilde, a gente não pode, a gente vai causar transtorno, vai começar a destelhar, então a gente não fica muito baixo. Mas a gente abaixa a altura que o operador está falando assim, ele vai o tempo todo falando pra gente.
mais pra baixo, pra cima, não, mantém, não desce mais, você vai causar tumulto. Então ele vai falando pra gente o tempo todo. O piloto, a gente acaba não querendo, se ele falar assim, sobe, 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 a gente não questiona, tem que subir na hora que é algum risco. Fiação também, né? A gente não consegue ser tão eficaz no local por causa da fiação. Fiação é um grande risco, muitas vezes a gente não tá vendo e a gente tem que ficar orbitando. Mas a gente teve até uma solenidade dia 19 de agosto agora, que foi a assinatura do contrato, o Estado conseguiu uma coisa que era um desejo nosso, né? Alguns grupamentos aéreos do Brasil têm, a maioria não tem, que é um imagiador térmico. Então, o imagiador térmico, né, até pelo nome diz, ele é uma câmera termal, então assim, você pode ficar muito distante. Que você vê de filme? Igual de filme, muito É distante. legal. Já tava pensando em o Vocês têm que Battlefield ver. 4 lá, que você usa aquelas câmeras de térmica. Eu vou pegar o vídeo, né, até que eles passaram lá, que a empresa ganhou pra gente. A primeira vez que eu vi imagiador térmico, acho que foi em 2012, eu fui em São Paulo, e tinha uma empresa norte-americana, canadense, mostrando. Então, assim, você imagina de noite, a gente vai poder operar a qualquer horário. Você vê pelo calor, você vê a sombra. Tem um vídeo que o cara tava de noite, no mangue, você via só as pegadas clarinhas, assim, ó, passando. legal, Aí, literalmente, vai ser irado. Cara, Não vai eu adiantar vi- fugir, não. É, Então, assim, aí é a sombra massa. mostraram... Aí, assim, a gente vai ter um limitador, às vezes, de dia. Por quê? Por ser uma câmera termal, né? A gente é um local quente. Então, às vezes, você não vai conseguir diferenciar. Mas, como lá é frio, então é muito mais fácil identificar em países frios. Mas imagina assim, de noite que tá mais frio e tudo mais, tinha uma imagem, dá pra ver o cara atrás da porta, então assim... Nossa. Cara, eu vi um bagulho parecido de filme, que era tipo isso, só que o cara, tipo, ele soltava um punho e dava pra ver o gás, tá ligado? É sério, pô! É sério! Pô, cara. Eu só tô comentando, é tipo uma mira térmica. Sério, sério. Só que aí também, como não tem pronto, né, vai customizar pra gente, deve demorar acho que uns 8 meses, mas vai colocar Isso daí vem nas vem 3 da onde? aeronaves mais novas. Então, é uma das empresas, tem o nome da empresa, não vou comentar que ganhou licitação, né? Então, assim, não vou usar propaganda. Então, assim, Aí, vamos quer botar pagar? Patrocina aqui. É, A gente bota ali do lado. Bota aqui, ó. Imagina mesmo, tá? Bota mais um celular ali, ó, só. pronto. E aí, vamos botar nas 3 aeronaves mais novas, botar Aí o vai conseguir sistema, ver a pelo pum, câmera. cara. Oi? Aí vai conseguir ver pelo pum. Tá. Tá falando. Os bandidos que estiver com diarreia tá na mão. Pô, é. Vai ser massa. Vai, imagina. Mas, acho que é isso, a gente Alguma finalizou. Não, agora aqui tem que falar. Rede social aí, né? Onde que a pessoa pode acompanhar o seu trabalho. Isso. O pessoal, eu vou falar do Notaer, que é notaer.es. Lá a gente tem Instagram e tem Facebook, notaer.es. Atualmente ele não está. Fala olhando pra lá. Você pode olhar. Tem Tem a câmera no meio e tem a vermelha. Aqui, você pode estar olhando pra cá e pra cá, porque esse daqui tá mais velho É, pra tem a cá. do Olha meio. pra principal, Então, olha pra principal. Atualmente, lá tem muita coisa, vão conseguir acompanhar. Atualmente, por causa do período eleitoral, não é autorizado que a gente faça nenhum tipo de postagem. Então a página está parada desde, não lembro se é 1º de julho, a data, mas terminando o período eleitoral vai voltar e a gente posta diariamente nos stories, no feed, é muita coisa mesmo. Faz vídeos ao vivo. Pô, mas tá uma fotinha antiga acompanha lá nosso massa. trabalho. Segue lá, tá a fotinha antiga massa. Tá, falando nisso, a gente também vai filmar a visita. Eu não, queria perguntar, a gente pode filmar a visita? Pode Pode, chamar uma tranquilo? visita, tranquilo. Filmar, ninguém vai invadir não, vamos filmar. Então é isso, e querendo ou não... E tem o Instagram do nosso grupo também, né? Não, o Instagram do nosso grupo vai ser anunciado, Cezana aí vai ter que editar. Afirma segundo BRM. É o Segue nome lá, do nosso Por Instagram. que a gente É botou o importante. segundo BRM? Tira o segundo BRM. É, que é É porque BRM. tá atualmente. É, né? É a nossa Nossa forma. Mas é porque, tipo assim, Vírgula. querendo ou não, outros grupos aí não botaram a firma, ou o grupo segundo Vírgula, BRM. mas- Só bota a firma, né? Bota só a É, firma. Então tá lá, esse aí. Afirma. A gente vai mudar. Eles vão decidir ainda e vão divulgar pra vocês. Vamos tá? não, Vai pode daí, seguir vocês lá. vão Melhor se assim, virar. aguenta aí, gente. Mas a questão é isso, a questão que tudo vai ser no Instagram, né? Não É. vai ter mais a questão A gente do vai blog, filmar, só vai ter tudo miquinhoca, vai ter tudo lá. Pode ir, tá? Acabou? Só isso? Acho que Agora- acabou, né? Não precisa Pra terminar, pra terminar. Agora é só a primeira, pô.